Sansão, o incrível milagre da redenção divina e o chocante desfecho do plano de Deus revelado. No terceiro ano de Jeoaquim, em uma época de trevas e desespero, o povo de Israel clamava ao Senhor em busca de libertação das garras dos filisteus, que os oprimiam e os mantinham sob jugo. As vozes do povo subiam como fumaça, saturando o céu em sua angústia. Nesse cenário sombrio, uma mulher estéril de Zorá, chamada Manoá, recebeu uma visita celestial. Um anjo do Senhor apareceu a ela, proclamando uma notícia extraordinária. Ela daria à luz um filho, que seria nazireu desde o ventre, destinado a libertar Israel. Juízes 13, 3, 5. A promessa trouxe esperança em meio ao desespero, acendendo um fogo de fé no coração de Manoá e de seu marido. À medida que o pequeno Sansão crescia, sua vida era marcada por milagres. Desde o início, seus pais o educaram nos caminhos do Senhor, ensinando-o sobre a importância da obediência e da força que poderia vir de sua dedicação a Deus. Em um dia memorável, enquanto caminhava para Timna, Sansão encontrou um leão feroz. Com a força divina que habitava nele, rasgou o leão ao meio com suas próprias mãos, um ato que não apenas mostrava seu poder físico, mas também o favor de Deus sobre ele. Juízes 14:06. À medida que crescia, porém, Sansão se sentia atraído pelas mulheres estrangeiras, buscando um amor que o desviava de sua missão. Assim, um amor perigoso entrou em sua vida, Dalila, uma filisteia sedutora que se tornaria o alvo de sua paixão cega e impulsiva. Diante de promessas de amor e do desejo de agradar, Sansão revelou sua vulnerabilidade quando Dalila, usando de astúcia, insistiu em saber o segredo de sua força. O dilema moral se tornava tangível. Até onde ele iria por amor? A resposta não seria apenas uma traição, mas a base de sua derrocada. Juízes 16, 16, 17. Capturado pelos filisteus, foi levado a Gaza, onde sua força se transformou em debilidade. Cego e humilhado, tornou-se um símbolo de escárnio e desprezo. No templo de Dagon, onde se ria de sua queda, Sansão enfrentou a maior batalha de sua vida. De sua fraqueza, ergueu um clamor ao Senhor, buscando força uma vez mais. Assim, a batalha eterna entre o perdão e a queda, entre a fraqueza humana e a poderosa intervenção divina, começou a se desdobrar. Enquanto o templo filisteu se erguia diante dele, o momento de sua redenção se aproximava. Com as mãos levantadas e o coração ardendo em fervor, Sansão clamou por força. Ele ansiava não apenas por vingança, mas por uma última chance de restaurar a honra de Deus entre o seu povo. As colunas do templo começavam a tremer, e a tensão aumentava. O que começou com a sua queda poderia muito bem culminar no restabelecimento da honra divina. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Aquele dia, enquanto o templo dos filisteus se desmoronava ao peso da destruição, ecoavam promessas de restauração e esperança. Seria a queda de um homem, agora tão triste e devastado, a chave para a liberdade de uma nação? As promessas de Deus se cumpririam mesmo nas mais profundas trevas? Enquanto o pó do templo se assentava, a redentora e tumultuada história de Sansão continuava, ressoando no coração do povo e nas promessas eternas de Deus. Na luta de um homem, uma nação aguardava sua libertação. Quando o pó se assentou e o eco da destruição se dispersou, um silêncio tenso envolveu o templo de Dagon. Sansão, embora cego e quebrantado, havia se tornado um instrumento nas mãos do Senhor, cumprindo o propósito divino que lhe fora designado desde o ventre da sua mãe. A última oração de Sansão foi um clamor desesperado e sincero: Senhor Deus, lembra-te de mim, e dá-me força apenas esta vez, para que eu me vingue dos meus 2 olhos dos filisteus. Juízes 16:28. Ele queria restaurar a honra do Senhor e libertar o seu povo. E assim, com o coração palpitando, Sansão empurrou as colunas do templo, que ruíram sob a força da sua determinação e do poder de Deus.
O templo desabou, levando consigo uma legião de filisteus, e com isso, a libertação de Israel foi iniciada. Ele morrera como um mártir, mas na sua morte, Sansão se tornou maior do que na sua vida. Estava cumprido o plano de Deus de trazer justiça sobre aqueles que oprimiram seu povo. No entanto, a história não terminou ali. Após o colapso do templo, os líderes filisteus procuravam desesperadamente por respostas. Em suas mentes, a derrota de Sansão era uma grande vitória, mas no fundo, eles sabiam que um grande símbolo caíra. A história do Deus de Israel era forte e ressoava nas sombras da miséria. Vozes sussurravam: como um homem cego pôde fazer mais estragos do que todos nós juntos? Entre os sobreviventes que escaparam do desastre, estava um jovem chamado Samuel, ainda um pouco desconhecido por muitos, mas cujo coração ardia pela justiça divina. Ele passava suas noites em oração, clamando ao Senhor por orientação e sabedoria para Israel. Naquela noite, quando o céu parecia escuro, Samuel avistou uma luz como um cometa cortando o céu, e sentiu o Espírito do Senhor se mover sobre ele. 1 Samuel 3:10. Os sinais eram evidentes. Deus estava se preparando para fazer algo grandioso no meio de seu povo. Dias se passaram, e a notícia sobre a queda do templo filisteu se espalhou, trazendo esperança ao coração dos israelitas cativos. A história de Sansão se transformou em lenda, e muitos se uniram, relembrando como o Deus de Israel os havia libertado mais uma vez. O povo começou a se reunir, e nas suas reuniões clandestinas, falavam sobre um novo libertador. Havia um murmúrio nas casas, nas praças, nas colinas de Jerusalém e nas cidades de Judá. Havia esperança e uma promessa de um novo começo. Papéis se desenrolaram na história, quando a voz de um profeta começou a ecoar nas comunidades. O Senhor levantará um novo líder que conduzirá este povo de volta ao caminho da retidão, proclamaram. Contudo, a identidade desse novo libertador permanecia envolta em mistério. Algumas bênçãos divinas pairavam no ar, e a expectativa de um novo rei enchia os corações de fé. Mas quem seria este escolhido? Enquanto a nação se reunia, as sombras ainda se estendiam, e um decreto de opressão continuava a ameaçar a paz. Os filisteus, ainda furiosos e feridos, começaram a se reorganizar. Um novo líder filisteu estava surgindo entre eles, insaciável e pronto para retaliar. Na terra, algo tremia, não apenas em pedra e barro, mas na esfera espiritual. E enquanto o povo clamava, o céu escutava. O plano soberano de Deus permanecia em ação, e as promessas estavam prestes a se cumprir de forma que ninguém imaginava. Na luta entre luz e trevas, um novo capítulo se aproximava e uma nova história estava prestes a ser revelada, que mudaria o destino de todos. Quem seria o próximo campeão escolhido por Deus? O desdobrar deste novo plano divino estava prestes a desafiar as expectativas humanas. No silêncio que se seguiu ao colapso do templo, a terra de Israel começou a sentir o peso de uma nova esperança. O povo reunido, antes cativo sob os filisteus, começou a falar sobre libertação e restauração. Samuel, com seu espírito inquieto e fervoroso, sentiu que era hora de clamar ao Senhor por discernimento. Ele entregou suas noites à oração, e os anseios de seu coração ecoavam. Ó Senhor, como poderá este povo ser guiado? Onde está o libertador que prometeste? 1 Samuel 7:2. As palavras do jovem profeta não caíram em ouvidos surdos. Muitas almas buscavam direção, questionando-se sobre o futuro. Samuel sentia uma pressão crescente, como se uma luz invisível fosse guiá-lo em sua busca. Ele se recordou das palavras de Moisés, quando o Senhor prometeu: eu suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Deuteronômio 18:18. A inquietude pela missão pesava em seus ombros. Enquanto isso, no acampamento filisteu, a raiva e o desejo de vingança fervilhavam. O novo líder, chamado Goliate, era uma montanha de homem, revestido em armadura e carregando um desafio que ressoava como um trovão. Desafiamos Israel. Se um homem puder me vencer, todo o nosso povo se tornará seus servos, rugiu ele, a voz ecoando por toda a terra. O pânico e a desolação começaram a se espalhar entre os israelitas diante da imponente figura do gigante. 1 Samuel 17:9.
Eles eram guiados pela lembrança do poder de Deus, mas questionavam se esse poder ainda se manifestaria. Com a tensão crescente, as famílias israelitas se reuniram em oração, o fervor da fé reacendendo as esperanças apagadas. Como podemos ter certeza de que o Senhor ainda está conosco? Murmuravam uns aos outros, enquanto olhares de desespero se cruzavam. A história de Sansão estava viva em suas memórias, mas a dúvida pairava no ar. O que se seguiria em meio a esse caos? Em meio a tudo isso, um jovem pastor, Davi, apareceu no cenário. Encarregado de levar provisões aos seus irmãos que lutavam na guerra, ele não se intimidou com o desafio de Goliate. Quem é este filisteu incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Exclamou com indignação, 1 Samuel 17:26. A coragem em seu coração refletia uma fé inabalável. Ele não era apenas um pastor, ele já carregava em seu ser a essência da realeza que o Senhor tinha em mente. Enquanto o exército de Saul hesitava, a determinação de Davi chamava a atenção. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Ele se apresentou perante o rei, certo de que seus pequenos atos de bravura e sua confiança no Deus de Israel podiam mudar o destino da nação. A incredulidade de Saul foi palpável, mas o coração de Davi estava decidido. Diante da expectativa inquieta do povo, o confronto se aproximava. Em cada respiração, a tensão espiritual crescia. Samuel observava, o Espírito do Senhor se movendo sobre ele. Ele sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O plano soberano de Deus estava sendo revelado, não apenas em Davi, mas em cada um que ousava acreditar. Os céus conspiravam em favor de Israel, e o mundo logo veria a manifestação do poder divino. E assim, enquanto o campo de batalha fervilhava com a expectativa do embate, a nação de Israel se preparava para testemunhar uma intervenção sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, sombras de dúvida e medos continuavam a se erguer, ameaçando a fé do povo. O plano de Deus para um novo libertador estava prestes a estourar como um trovão. Eles estavam prestes a descobrir que a verdadeira força não reside nas armaduras ou na estatura, mas no coração que confia e se entrega ao Senhor. O destino de Israel na batalha contra Goliate estava prestes a se desdobrar, revelando mais do grandioso e enigmático plano de Deus. Que vitória esperava o povo de Deus? A cena estava montada, e a história, prestes a ser escrita. Enquanto o sol se erguia no horizonte, suas luzes douradas lançavam sombras longas sobre o campo de batalha. Davi, com o coração pulsando de adrenalina e fé, preparava-se para fazer algo que mudaria não apenas seu destino, mas o de toda a nação de Israel. Ele olhou ao redor e viu o exército de Saul, suas faces marcadas pela dúvida. A presença de Goliate, imponente e ameaçadora, pesava sobre eles como uma nuvem escura. Levante-se e clame ao Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Davi exclamou para os soldados, suas palavras reverberando no ar tenso. Mas muitos apenas balançaram a cabeça, presos ao medo que os encadeava. A valente resposta de Davi, ao contrário, vinha de sua experiência no campo, onde o Senhor o protegia das feras. A lembrança de seus encontros com o próprio Deus fortalecia seu espírito. Eu matei o leão e o urso, e este filisteu não será mais que um deles. 1 Samuel 17:36. A determinação crescia em seu peito, e com cada minuto que passava, a hora do confrontamento se aproximava. Ele se aproximou de Saul, que, por fim, não teve outra escolha senão ouvir a bravura do jovem destemido. Deixe-me ir em nome do Senhor. Davi implorou. O homem que um dia seria seu rei hesitou, mas a centelha de esperança acendeu na mente do líder. Vá. Que o Senhor esteja contigo. 1 Samuel 17:37, murmurou. Com sua funda e 5 pedras lisas, colhidas do ribeiro, Davi avançou para o campo de batalha. O vento soprava levemente e a multidão conteve a respiração, testemunhando a ousadia de um jovem que desafiava um gigante. Goliate, com um sorriso sarcástico, gritou para Davi, sou eu um cão, para que venhas a mim com paus. 1 Samuel 17:43. A zombaria ressoou como uma eco distante, mas a fé de Davi não se abalou.
Tu vens a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. 1 Samuel 17h45, declarou Davi com uma voz firme. Ele sabia que a batalha não pertencia a ele, mas ao Senhor, e isso incutia uma coragem que não vinha de si mesmo. Com um movimento rápido, ele lançou a pedra da funda, e o projétil traçou um curso perfeito, atingindo a testa de Goliate. O gigante caiu, um estrondo surdo ecoando pelo acampamento. Os filisteus, tomados pelo terror, começaram a fugir, enquanto o exército israelita se levantava em júbilo. Davi correu até o corpo caído de seu inimigo e, com a espada do próprio Goliate, cortou sua cabeça, símbolo de vitória e libertação. A fé verdadeira e a confiança em Deus mostraram-se mais poderosas que a força bruta. No entanto, enquanto a vitória ressoava entre as fileiras de Israel, a história não estava concluída. Davi, agora um herói, não sabia que o caminho adiante estava repleto de provações e desafios que testariam sua fé e caráter. O Senhor que o havia levantado para a batalha também o guiaria pelo vale da sombra da morte, como prometido em cada salmo que mais tarde ele escreveria. Enquanto o povo celebrava, Samuel, em seu coração, percebia que o Senhor tinha um propósito maior. Ele olhou ao céu, onde nuvens se reuniam, e, pela primeira vez, compreendeu que a grandeza de Deus se manifestava em lições de humildade e liderança. O plano soberano de Deus está se revelando em cada passo, pensou ele, percebendo que a história de Davi apenas começava. Mas o que Davi não sabia era que um novo desafio estava prestes a surgir no horizonte, um desafio que testaria não apenas sua coragem, mas sua integridade. E assim, da vitória brotava um novo capítulo. Ninguém, nem mesmo Davi, poderia imaginar que essas foram apenas as primeiras notas de uma sinfonia divina, escrita por mãos sobrenaturais para revelar o desígnio eterno de Deus. O que mais estava reservado na divina tapeçaria do Senhor? A Era das Maravilhas estava apenas começando a se desdobrar. Após a vitória sobre Goliate, o tumulto da batalha deu lugar a um clima de celebração e euforia. As vozes jubilantes dos israelitas ecoavam pelo campo, enquanto as mulheres dançavam e cantavam. Saul feriu seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares. 1 Samuel 18h07. Um novo herói havia emergido, mas não havia apenas louvor no ar, também havia uma sombra que se formava nas profundezas dos corações. Davi, ainda segurando a cabeça do gigante como prova de seu feito, sentiu a glória, mas, ao mesmo tempo, um incômodo começou a crescer dentro dele. O Senhor havia sido sua fortaleza, mas agora quem era ele sem as bênçãos que o tornaram vitorioso? A alegria ao seu redor rapidamente se transformou em uma tensão insustentável, pois ele sentia os olhares do rei Saul pesando sobre ele. A inveja tomou conta do coração de Saul como um veneno, e sua alegria deu lugar à amargura. Com o passar dos dias, enquanto Davi era exaltado, o rei começou a projetar um futuro sombrio sobre o jovem. Por que esse rapaz tem que ser o centro das atenções? Perguntou a si mesmo. O espírito maligno que atormentava Saul se agitou, e a ganância por poder começou a ofuscar seu julgamento. Davi, percebendo a mudança no rei, buscou consolo em sua música e poesia, criando salmos que expressavam sua luta interna e confiança no Senhor. Ele sabia que Deus o havia chamado para coisas maiores, enquanto ele continuava a servir na corte, cada nota tocada e cada verso escrito era um clamor por força e sabedoria em tempos difíceis. Certa noite, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar a fúria de Saul, o rei, tomado pela tormenta, lançou uma lança em sua direção. Que o Senhor tenha misericórdia de mim! Davi gritou, esquivando-se com agilidade. Ele fugiu e se escondeu nas colinas, e assim começou sua jornada de livramento e exílio. Durante seus dias de travessia pelo deserto, Davi se tornou um líder natural, atraindo ao seu redor homens aflitos, endividados e desesperados. Estes se uniram a ele, formando um grupo diverso e fiel. O Senhor se revelava através das provações e tribulações, moldando o caráter de Davi para liderar uma nação. Ele aprendia a depender de Deus, e cada dia no deserto parecia ser uma preparação para os desafios que estavam por vir. Enquanto isso, Saul se tornava cada vez mais obcecado. As notícias de Davi, o destemido guerreiro, chegavam a ele e alimentavam sua ira. Ele fez do jovem sua missão pessoal, buscando-o em cada campo e montanha.
Era um tempo de caçada entre o rei e o ungido do Senhor, e a tensão crescendo entre eles anunciava a inevitável confrontação. Em um momento profundamente simbólico, Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul em uma caverna. Mas, ao invés de agir com violência, ele cortou um pedaço da capa do rei e o segurou em sua mão, dizendo: Não levarei a minha mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Essa decisão de fé ecoou como um testemunho da submissão à vontade de Deus, mesmo em face do ódio e rejeição. Atraído por uma divina concepção de amor e perdão, Davi aprendeu que a verdadeira liderança não estava ligada ao poder, mas ao serviço ao próximo. Ele sabia que cada exílio era um preparo para uma proclamação futura, onde ele reinará não apenas como um governador, mas como um verdadeiro homem segundo o coração de Deus. Contudo, enquanto o sol começava a se pôr sobre as montanhas, a conexão divina estabelecida por Davi com seu Criador o conduzia a um desígnio ainda maior. O que estava reservado para ele em troca de sua fidelidade e resiliência? O plano soberano de Deus ainda estava se revelando, e a história de Davi, este homem humilde e abençoado, apenas começava a se desenrolar em um ato maior do que qualquer um poderia imaginar. Que recompensas o Senhor tinha para aqueles que esperam e confiam nele? A resposta se aproximava, e com ela, a promessa de redenção e a esperança para todo Israel. Davi continuou sua jornada pelos desertos áridos, onde cada dia parecia um eco de seu chamado divino. Enquanto caminhava, a luz da lua iluminava seu rosto, e os sussurros dos ventos traziam lembranças das promessas que o Senhor lhe fizera. A noite era um manto à espreita, coberta pelo silêncio, mas o coração de Davi pulsava com uma esperança inabalável. Mensagens divinas eram recebidas em seus sonhos, ele sabia que cada passo o aproximava do propósitos celestiais. Um dia, ao se abrigar sob um rochedo, Davi viu um grupo de homens se aproximando. Eram os seus seguidores, aqueles que haviam se juntado a ele em suas horas difíceis. Ele percebeu que estavam mais preocupados e aflitos do que o habitual. Entre eles estava Abisai, o valente guerreiro, que disse: Ó Davi, a situação no reino se deteriora. Saul não nos deixa em paz e ele procura por ti dia e noite. Ouvindo essas palavras, Davi sentiu um peso em seu coração, um temor inesperado. Precisamos buscar ao Senhor em oração, disse ele. Somente Ele é nossa força em tempos de aflição. Juntos, eles se ajoelharam nas pedras frias e clamaram ao Deus de Israel, e o Senhor os ouviu. Naquela noite, enquanto Davi orava, sentiu a presença do Senhor envolvê-lo. Um confronto se aproximava. Davi sabia que logo teria que enfrentar não só a ira de Saul, mas também as consequências de ser ungido. Ele se lembrou da promessa feita a ele por Samuel: e ungirá o Senhor um rei segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. Este chamado, no entanto, tinha um preço. Os dias se passaram, e Davi viveu momentos de tensão cada vez mais intensos. Em um desses dias sombrios, ele recebeu notícias de que os filisteus saqueavam a cidade de Keila. Devemos ir e salvar aqueles que estão em perigo, declarou Davi, e, mais uma vez, seus homens se uniram a ele. Embora as incertezas pesassem sobre eles, a coragem e a fé se tornaram suas armas mais afiadas. Antes de partirem, Davi orou a Deus, buscando orientação. Senhor, deves ir comigo? Deus respondeu, reafirmando a Davi que sim. Então, eles partiram em busca de justiça e livramento. Ao chegarem a Keila, eles lutaram com bravura e conseguiram derrotar os filisteus, libertando a cidade de sua opressão. Contudo, a vitória trouxe um novo dilema. Quando Davi soube que Saul havia sido avisado de sua presença em Keila, o medo tomou conta de seu espírito, pois conhecia a fúria que o rei sentia por ele. Em um momento de clara angústia, voltou-se novamente ao Senhor. E se Saul vier a Keila? Os habitantes dessa cidade me entregarão por medo dele? A resposta de Deus foi clara: sim, Saul virá, e eles entregarão a ti. Davi, então, junto com seus homens, deixou Keila e se refugiou em uma das montanhas. Ele estava longe dos braços do rei, mas o peso do exílio ainda o acompanhava. Durante esse tempo, em cada espaço vazio, Davi escrevia os salmos que falavam de sua confiança e entrega ao Senhor. Ele derramava sua alma, buscando consolo na palavra de Deus. A traição de Saul não foi a única luta.
Davi sabia que, mesmo entre os próprios israelitas, havia aqueles cujos corações se tinham desviado, e o rei, dominado pela inveja e pela dor, tornava-se uma sombra em sua vida. Enquanto o pôr do sol tingia o céu de laranja, ele olhou para as montanhas que o cercavam e se lembrou do que havia perdido e do que ainda poderia ganhar. E assim, a pergunta ecoou em sua mente: o que Deus tinha à sua espera no final daquela jornada difícil? Em seu espírito, uma verdade começou a se formar: a fidelidade de Deus é maior que a busca da prosperidade humana. A promessa de um futuro melhor se aproximava, e com ela, a revelação do plano soberano de Deus para toda Israel. O que mais poderia estar à vista, quando o próprio Senhor era sua companhia? E a grande questão permanecia: qual seria o desfecho final para Davi, o escolhido de Deus? O destino que ele ansiava se aproximava, e com ele, o misterioso desvelo do que Deus tinha preparado. Enquanto Davi permanecia escondido nas montanhas, a incerteza e a angústia o rodeavam como uma nuvem densa. Ele sabia que a mão do Senhor estava sobre ele, mas a perseguição de Saul se tornava uma realidade penetrante e opressiva. Os seguidores de Davi, por sua vez, também estavam afligidos. O medo estava presente, assim como a esperança, e cada amanhecer trazia consigo a possibilidade de um novo chamado à ação. É o tempo de buscar a face do Senhor novamente, Davi disse aos seus homens, que estavam sentados em círculo ao redor da fogueira, olhos cheios de expectativa e temor. Vamos orar com fervor, para que recebamos orientação e proteção. Ergueram suas vozes em um clamor coletivo, pedindo intervenção divina. O céu escureceu, e as estrelas testemunharam suas súplicas. A angústia de Davi era profunda. Ele lembrava das palavras de Samuel, e em seu coração a certeza de que Deus não o havia esquecido se tornava uma âncora em meio à tempestade. Naquela noite, ao adormecer sob o manto das estrelas, mais uma vez o Senhor lhe enviou uma visão. Ele viu uma grande árvore de oliveira, firme e frutífera, e uma voz suave, mas poderosa, disse-lhe: através de ti, meu servo, um novo começo brotará para Israel. Por causa da tua fidelidade, muitos acharão refúgio. Ao acordar, um novo ânimo encheu Davi. Ele dirigiu-se aos seus homens, e com um fogo renovado em seu espírito, declarou: o Senhor falou comigo. Ele nos dará a vitória e um futuro para nossa nação. Precisamos buscar Refaim, a cidade mais próxima, aquela que foi abandonada, pois lá é onde encontraremos mais aliados. Viagem adentro, avançando através dos desfiladeiros rochosos, eles avistaram a cidade, e Davi sentiu uma mistura de esperança e temor. Chegaram ao vale de Refaim e pararam. Se o Senhor nos é favorável, teremos mais do que esperávamos, murmurou. Assim, eles começaram a se aproximar, onde o eco de passos e sussurros cheios de hostilidade pairavam no ar. Ao entraram na cidade, encontraram colonos que fugiram das cruéis opressões filisteias. Davi falou com eles com sabedoria. Irmãos israelitas, nós viemos em nome do Senhor para libertá-los e restabelecer seu lar. Um murmurinho de expectativa circulou entre os presentes, e o ambiente começou a mudar. As pessoas começaram a se reunir ao seu redor, e a faísca de esperança acendeu novos corações. No entanto, junto ao renascimento de esperança, o mal se movia nas sombras. Saul, ao saber da movimentação de Davi, enviou tropas em busca de eliminar essa ameaça. Era uma sombra traiçoeira que avançava sem misericórdia. A mensagem que Davi receberá em sonho ainda ardia em seu espírito. Ele precisava proteger seu povo enquanto buscava o plano de Deus para sua vida. Como se os céus estivessem em conspiração a seu favor, um dos guerreiros de Saul, cujo nome era Doeg, presenciou o erro do rei ao não perceber a solidariedade crescente em torno de Davi. Com um coração maligno, ele procurou chamar a atenção do rei para as ameaças que cresciam. Davi, ciente da fúria que se aproximava, recorreu de novo ao Senhor: ó Deus, que fazer diante do poder de Saul? Fui escolhido, mas agora me sinto preso em meio às minhas próprias aflições. E assim as dúvidas começaram a surgir, mas a certeza de seu chamado sustentava. O plano soberano de Deus estava, assim, se desdobrando em meio ao caos e incerteza. Com as mãos erguidas em oração, Davi não só clamou por livramento, mas aninhou sua alma na promessa de que, mesmo em meio à adversidade, o Senhor ainda tinha um propósito maior para todos eles. Enquanto as dificuldades se acumulavam, um novo eco de esperança ressoou: afinal,
o que Deus tem reservado ainda está por ser revelado. A batalha se adianta, mas a vitória é certa, pois cada passo de Davi caminha em direção ao cumprimento das promessas eternas de Deus. Enquanto os dias passavam em Refaim, o espírito de Davi se tornava cada vez mais esperançoso, mas a tensão no ar era palpável. Ele sabia que as tropas de Saul se aproximavam, e a mira do rei estava firmemente voltada para ele e seus homens. A cada pôr do sol, a incerteza pesava sobre eles como uma sombra imensa, mas a promessa do Senhor ainda reluzia em seu coração. Precisamos agir, insistiu Davi em uma manhã enquanto caminhava entre os seus guerreiros reunidos. A cidade é vulnerável, mas se unirmos forças, podemos dar um golpe decisivo contra Saul. As palavras do jovem rei evocaram um brilho de determinação nas faces cansadas de seus companheiros. Na manhã seguinte, Davi convocou os líderes das tribos dispersas ao redor do vale, pedindo um conselho. Ele se lembrou de uma Crônicas 12:18. Então, Davi se tornou um líder sobre eles, e, junto deles, estavam os homens que compuseram a multidão. A união do povo estava ao seu alcance, e ele orava, pedindo direção a Deus. Assim que se reuniram, Davi se levantou e disse: Irmãos, temos um inimigo comum. Não devemos nos deixar dominar pelo medo, mas pela fé. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O som de vozes eufóricas ecoou entre os líderes, e a aliança se solidificou, criando um exército renovado, não apenas de operadores, mas de crentes na promessa divina. Entretanto, Doeg, ainda sob as ordens de Saul, conseguiu infiltrar-se entre os homens de Davi e espalhou suspeitas. E se Davi não for de Deus? E se ele vos levar à destruição? Sussurrou maliciosamente, semeando dúvidas entre os indivíduos mais fracos. A traição da mensagem levou alguns a hesitar, mas não o coração de Davi. Levantando novamente suas mãos ao céu, Davi clamou: Ó Deus, se é ao Senhor que seguimos, guarda-nos de letra mentirosa e de corações enganosos. Fortifica a nossa unidade. E assim, pela força de sua fé, a aliança se tornou inquebrantável. Em um momento de oração intensa, Davi recebeu outra visão. Desta vez, uma roda com fogo ao centro, e em volta dela, um grande número de estrelas que brilhavam como se testemunhassem a alvorada de um novo dia. A voz do Senhor ressoou em seu espírito: assim como o fogo purifica, assim como as estrelas guiam, eu farei de ti uma luz para as nações. Lembra-te da minha promessa: aqueles que acenam ao amanhecer verão a alvorada. Com essa nova convicção, Davi chegou ao campo de batalha, sob a luz do Senhor. Ele proclamou aos seus homens: hoje, lutaremos não apenas por nós, mas pela liberdade de nosso povo e pela honra do nosso Deus. O Senhor irá conosco. Uma onda de fervor tomou conta, e os guerreiros levantaram suas espadas em resposta ao chamado. Mas o desfecho se aproximava. Enquanto preparavam-se para o confronto, um rumor penetrante chegou até eles. Saul estava liderando suas tropas, convencido da vitória, e um plano maligno começou a tomar forma na mente do rei. Em meio ao clamor da batalha, Doeg alimentou ainda mais a ira de Saul, prometendo uma recompensa ao rei se conseguisse assegurar a destruição de Davi e seus homens. Assim, em meio a gritos de guerra e a expectativa da luta que se avizinhava, o Senhor trouxe à mente de Davi as palavras de Provérbios que diziam: o coração do rei está nas mãos do Senhor, como os rios d'água, ele o inclina a toda a parte que deseja. Por isso, cheio de coragem, ele fez um último clamor ao Senhor: ó Deus, que seja feita a tua vontade. O conflito estava prestes a começar, mas as nuvens de incerteza ainda pairavam. A pergunta ecoava na mente de Davi: como se desenrolará o plano de Deus em meio à dor da batalha? Era um momento de agonia. O destino de uma nação estava por vir à luz, e a decisão de Davi poderia mudar o curso da história. O que o Senhor revelaria em meio ao caos? O dia da batalha finalmente chegou, e o céu estava carregado de nuvens escuras, refletindo a tensão que permeava o coração dos homens de Davi. As tropas de Saul avançavam como um rio furioso, e a terra tremia sob o peso de sua marcha. Com cada passo, o eco das armaduras ressoava como um lamento, prenunciando o conflito que se aproximava. Davi, com a mão em sua espada, levantou os olhos e clamou ao Senhor com fervor: ó Deus dos exércitos, não permitas que o temor nos abrace. Em ti confiamos, pois tu és nosso refúgio e fortaleza.
Ele se lembrou das palavras de Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? A luz da fé brilhava em seu coração, e ele estava decidido a enfrentar a escuridão que se aproximava. As tropas de Davi formaram-se em batalha, e a estratégia se desenrolou no espírito do jovem rei, que se lembrava do conselho de Joabe. Dividir as forças e atacar de surpresa pode ser a chave para a vitória. Assim, Davi enviou uma parte de seus homens para uma emboscada nas colinas adjacentes, enquanto a maioria se preparava para o embate frontal. O toque da trombeta soou, e o combate começou. Os brados de guerra enchiam o ar, misturando-se ao cheiro da poeira e ao clangor das espadas. Entretanto, enquanto os guerreiros lutavam bravamente, Davi percebeu que a batalha não era simplesmente uma luta física, mas um confronto espiritual. Ele sentiu a presença de Deus cercando, e orou fervorosamente no meio do tumulto: Senhor, que cada espada levantada na batalha seja encharcada com a tua força e sabedoria. À medida que os minutos se desenrolavam, a situação se tornava crítica. Doeg, com o olhar malicioso, havia se infiltrado nas tropas de Saul e, acendendo a ira do rei, ele gritou: Davi é uma traição. Ele é o motivo de nossa desgraceira. Nesse momento, Davi sentiu em seu espírito que as trevas tentavam perturbar a confiança que havia cultivado. Quando o clamor subiu e o caos se intensificou, uma visão surgiu diante de Davi. Ele viu a luz do Senhor, como um farol em meio à tempestade, brilhando em direção aos que lutavam por fé. Lembrou-se de Isaías 60:1. Levanta-te, brilha, pois é chegada a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Essa revelação trouxe restabelecimento à sua determinação, e Davi gritou para seus homens: Avancem, pois não estamos sozinhos. O Senhor dos Exércitos é nossa luz. Naquele momento de fervor, com uma coragem renovada, os guerreiros de Davi lançaram-se sobre as tropas de Saul, formando um muro de fé e bravura. Saíram em uma onda de força, desmantelando as fileiras inimigas e desferindo golpes impetuosos. Quando as espadas se encontraram, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo vale, mas em meio à batalha, Davi ouviu a voz do Senhor: assim como com Moisés, eu abrirei um caminho para meu povo. Mas no momento mais crucial, um estalo encheu o ar e uma mão traiçoeira feriu um dos homens ao lado de Davi. O amigo de longa data caiu, e a dor atravessou como uma faca o coração do rei. Ele olhou para o céu e, em um clamor angustiado, bradou: ó Deus, ouvirei tua voz em meio à dor? E, naquele ato de fé, o Senhor respondeu com uma visão, a imagem de um tabernáculo sendo erguido no meio de um povo restaurado. Diante da batalha que se arrastava como um ciclo interminável, Davi percebeu que a vitória não se tratava apenas de vencer uma guerra, mas de seguir fielmente o propósito divino. Ele recordou o que fora revelado em 1 Samuel 16:7. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Davi então se preparou para o que poderia ser o desfecho, onde a glória de Deus se manifestaria nas vidas daqueles que o serviam. Mas, enquanto o conflito continuava, Davi sabia que o plano de Deus ia além de sua compreensão. O caminho à frente se tornava misterioso e a pergunta ardia em seu coração: o que o Senhor ainda está preparando em meio a essa batalha? E assim, com fé e expectativa, o rei se preparava para o que poderia ser o momento mais decisivo de sua vida e a revelação do plano soberano do Senhor. Naqueles momentos cruciais de batalha, o calor do conflito parecia acirrar a intensidade de cada coração presente. Davi, rodeado por seus homens destemidos, sentia o peso da responsabilidade pendendo sobre seus ombros, como uma armadura invisível que não poderia ser retirada. O clamor ao Senhor reverberava em seu espírito, e a esperança se tornava uma chama acesa, mesmo diante da adversidade. Enquanto as espadas chocavam-se no calor da luta, Davi olhou ao redor e, percebendo a fúria desenfreada em Saul, soube que a batalha não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas um confronto entre luz e trevas, entre a vontade de Deus e a malícia humana. A vitória pertence ao Senhor, ele gritou, incentivando seus homens, e ao mesmo tempo, buscando reforço em sua própria fé. Sob um céu carregado de nuvens escuras, Davi lembrou-se das palavras que um dia Samuel lhe dissera: o Senhor é o seu Deus, será o seu refúgio em tempos de angústia. Salmos 9:9. As balas de aço e os ecos de gritos de desespero começaram a ser extintos em meio à soberania divina que se manifestava.
O Espírito do Senhor estava com ele, inspirando a coragem e acalmando a tempestade que se aglomerava. Com o conflito se intensificando, Davi percebeu que alguns de seus homens começavam a vacilar. A dúvida e o medo podem fazer os mais valentes cambalearem. Ele sabia que precisava de um lembrete, algo que inflamasse o coração deles de novo e o fiel Deus que sempre esteve com Israel. Não temei, pois o nosso Deus é o mesmo que nos conduziu do Egito. Bradou Davi, suas palavras cortando a escuridão como uma espada. E, naquele momento, Davi teve uma visão, o tabernáculo que um dia foi levantado em meio ao povo, um símbolo da presença de Deus entre eles. Ele entendeu que o seu chamado não era apenas ser um guerreiro, mas um líder, alguém que guiaria Israel na adoração e na liberdade. Cada batalha que enfrentamos é parte do plano soberano do Senhor, disse Davi, invocando reverência e fé nas veias de seus homens. Os soldados, agora com seus olhos brilhando com a esperança renovada, uniram as vozes em um grito que ecoou pelas montanhas. Por Deus e por liberdade! Era um clamor poderoso que fazia as paredes do medo ruírem. Davi, com coragem ainda mais fervorosamente alimentada, lançou-se para a frente, desafiando a abundância de inimigos. O colapso da linha filisteia foi fulminante. Davi lutou com cada fibra do seu ser, e enquanto suas mãos se tornavam cansadas, sua alma permanecia firme. Como o Senhor é glorioso em sua vitória! Ele sabia que este não era apenas um triunfo militar, mas uma manifestação do favor de Deus sobre aqueles que permaneciam fiéis. Com o sangue e o suor misturando-se ao chão, a batalha parecia se arrastar pela eternidade, mas não havia como desviar a visão do que estava por vir. À medida que Davi avançava, avistou a silhueta de Saul, enraivecido e inflexível, as ordens de destruição cravadas nos olhos do rei. O desespero pela sobrevivência correspondeu à luta interior de Davi, pois o desejo de não apenas combater o mal, mas também preservar a vida do homem que um dia o havia ungido, rasgava seu coração. Fuge, Davi! O eco de um grito encheu o ar e capitão Abisai, reconhecendo o momento de fraqueza no rei, apelou para a sensatez. E ao invés de uma luta aberta contra Saul, Davi optou por permanecer firme em sua integridade. Não posso tocar no ungido do Senhor. Ele se atreveu a se aproximar, evitando a batalha que poderia ter sido o fim de ambos. Davi sabia que o verdadeiro triunfo não estava em derrota ou conquista física, mas em como permanecer fiel ao propósito divino. Aquela batalha só era um capítulo em uma história transcendente, onde o plano soberano de Deus se desenrolava. No esplendor da luz que surgia à frente, a pergunta ecoava: o que Deus ainda traria em meio ao caos? Assim, em um momento decisivo, aconteceu um milagre. A ronda filisteia, com o poder de um trovão, começou a se desmantelar diante deles. Davi observou como a própria terra se voltava contra seus opressores. As vozes de seus inimigos começaram a se silenciar lentamente, e uma onda de vitória inabalável se instalou sobre os israelitas. A batalha estava ganhando uma nova dimensão de transformação e restauração, uma tela em branco para as promessas divinas que estavam começando a ser completadas. Na mente de Davi, uma esperança crescia, a certeza de que Deus não só agiria em sua vida, mas estava, de fato, movendo céus e terras para cumprir um plano muito maior. Qual seria o próximo passo na revelação divina? O desfecho estava sendo entrelaçado diante de seus olhos, e ele ansiava por entender como se desenrolaria a grandiosidade do plano soberano do Senhor. Essa batalha poderia ser só o começo do que Deus pretendia fazer com a nação inteiramente redimida, cada coração voltado para a verdadeira luz,